aqui. Vem cá, sobe aqui. Sobe, 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 sobe. Vamos que hoje ele vai derrubar as torres gêmeas. Ora aqui pelo pastor Edu, tá? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Querido, senta sua mão para cá. Pai, nós abençoamos a vida do teu servo mais uma vez, Senhor Deus, pela palavra que o Senhor já colocou no seu coração para a nossa vida nessa noite. Senhor Deus, que nós venhamos sair daqui abastecidos, mais ainda pela tua graça e pelo teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações, nós estamos abertos a ouvir a tua voz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória. Paz do Senhor, meus irmãos. Só quem tem pelo menos um motivo, dá um glória a Deus bem alto aí. Gente, que alegria poder estar aqui. Que alegria poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. E o que Deus vai fazer aqui vai ser algo extraordinário nessa noite. Porque seu nome esqueci? Clara. A Clara me perguntou, pastor, o tema da mensagem. E eu mandei um. Vindo para cá, Deus mudou tudo e eu vou entregar outra mensagem, amém? Então, a gente que saiba pregar em outras igrejas, a gente tem as nossas melhores mensagens, né, pastor Saulo? E aí, quando Deus muda tudo, é a hora que eu gosto, porque é uma mensagem que eu não domino, mas que se o Espírito Santo de Deus quer falar, irmão, nós vamos deixar Ele falar do jeito que Ele quiser. E eu creio que essa noite aqui vai ser uma noite de antes e depois. Noite em que tudo vai ser transformado na vida de muitas pessoas. Você crê nisso, meu irmão? Então vamos viver. Abra aí sua Bíblia lá em Jeremias 18. Jeremias 18. Enquanto você vai abrindo, eu agradeço o pastor Saulo. Pastor Saulo, nós temos uma admiração muito grande pela sua vida. Nos serviu lá na nossa igreja tantas vezes. E quando meu irmão falou para eu estar aqui hoje, não poderia estar mais feliz do que estar aqui hoje. Enquanto vocês estão abrindo ainda, eu vou mostrar algumas camisetas. Aonde a gente vai, o pessoal fala, ó, levou a camiseta da Marca da Paz? Para quem não sabe, nós temos a maior grife de moda cristã do mundo. Nós estamos em 28 países. Olha só, eu trouxe a que o povo mais gosta. Jesus loves you. Ó, Jesus ama você. Irmão, essas camisetas vai pregando aonde você passar. Talvez você não tenha a mesma desenvoltura de poder pregar como o pastor Saulo, como as outras pessoas, de chegar e já entregar uma palavra e já falar do amor de Deus para aquela pessoa. Irmão, com essa camiseta aqui, você dentro do ônibus, você acredita que o povo começa a mexer lá no coração deles? Olha, dentro do ônibus ninguém deu glória a Deus, né, irmão? Porque o ônibus é lá em Goiânia, aqui todo mundo aqui é no, sei lá, na Mercedes. Então essa aqui, Jesus ama você. Essa aqui para as mulheres, olha só que legal. Essa aqui também é das que o pessoal mais gosta. Está escrito assim, ó: Too blessed to be stressed. O que quer dizer? Muito abençoada para poder ficar me preocupando, irmão. Muito abençoada para me estressar. E essa aqui é até a que eu estou usando. A gente criou, quem que já foi no supermercado, levou uma lista de tudo que tinha que comprar. Essa camiseta aqui, irmão, é a lista de tudo que a gente precisa na nossa vida. Olha só, Jesus e ponto final. É tudo que a gente precisa, irmão. É tudo que a gente precisa. Então lá no final você pode comprar para abençoar alguém, você pode comprar para se abençoar. Essas camisetas nós temos há 36 anos, nós estamos vestindo o Brasil com a palavra de Deus. A palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que salva. E tem inúmeros testemunhos, irmão, dessas camisetas aqui. Depois, quando a gente tiver um tempo um pouco maior, eu quero contar os testemunhos daquilo que Deus tem feito através de cada uma dessas camisetas aqui. Cada dia eu recebo uma pessoa diferente ali falando, e isso aqui tem sido motivo de muita bênção para as pessoas. Vocês acharam, irmão? Jeremias 18, lá no final vocês podem comprar, depois eu levo a maquininha lá, quem quiser passar o cartão. Ó, Jeremias 18 diz assim, ó: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro,
tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meus irmãos, aqui Jeremias está escrevendo, ele está escutando da parte de Deus, e aqui já fica a primeira observação, porque Deus já está falando com Jeremias, mas num determinado momento, mesmo Deus já falando com Jeremias, diz: levanta-te e vai à casa do oleiro. Ou seja, irmãos, eu quero até já começar com uma pergunta: se Deus já estava falando com Jeremias, será que ele já não poderia entregar toda a mensagem aonde ele estava? Por que ele precisou se levantar e descer até a casa do oleiro? Aqui já fica a primeira pergunta: será que existem coisas que Deus quer falar para nós, que precisamos que nós começamos a nos mover, a sair do lugar onde nós estamos, para que Ele possa nos levar para entregar uma nova visão, uma visão ainda maior para nós? Ali Deus já estava falando, mas o que Deus queria entregar, ele precisava se mover para que Deus pudesse mostrar uma nova visão. E quando ele chega ali, a Bíblia vai dizer que o oleiro já está trabalhando. Não trabalha porque Jeremias chegou, mas já estava trabalhando. E aqui eu quero já liberar a primeira palavra sobre a sua vida. Não é porque você ainda não chegou, não é porque você ainda não está vendo, que o oleiro não está trabalhando no meio do seu povo. A sua vida talvez aos seus olhos ainda não apareceu, mas o oleiro já começou a trabalhar ao seu favor. Eu não sei o que você está esperando, irmão, mas a roda já começou a se mover. Irmãos, quando Jeremias chegou ali, o oleiro já estava trabalhando. E eu comecei a pesquisar algumas coisas. Quando Deus me entregou essa mensagem, eu comecei a pesquisar o porquê que o barro se quebra. Porque se Deus está falando que esse vaso, esse barro somos nós, e que ele quebrou-se nas mãos do oleiro, não foi o oleiro que quebrou, mas o barro quebrou na mão do oleiro, o porquê que nós quebramos, irmão? E eu comecei a pesquisar de forma literal mesmo, por que um barro se quebra. Irmãos, e você não vai acreditar, todos os motivos que faz um barro quebrar, um vaso quebrar nas mãos do oleiro, tem um significado para a nossa vida. E aqui eu quero dividir a mensagem em duas. A primeira falando de por que nós quebramos, o porquê que a obra não se concretiza ou não se inicia na nossa vida. E a segunda parte é o que o oleiro faz a partir desse momento. Então a primeira coisa, irmãos, que eu aprendi é que uma coisa que faz o vaso se quebrar chama-se impurezas. Um barro que não está puro, ele se quebra. Um barro que está cheio de outras coisas que não pertencem a ele em algum momento se quebra, irmão. Um barro que está cheio, carregado de coisas que não faz parte da sua matéria-prima, em algum momento ele vai se quebrar, irmão. A primeira aplicação já fica aqui, porque se o oleiro não está finalizando a obra na sua vida, talvez seja porque você está carregando ainda coisas demais que não faz parte da sua vida. Tem gente querendo viver um novo nível carregando mágoas do passado. Tem gente querendo viver uma nova etapa carregando amizades do passado. Tem gente querendo viver algo novo, carregado e encharcado de coisas que não faz parte, não tem como você acessar o novo. Então, irmãos, essa noite aqui foi a noite que Deus escolheu, te trouxe aqui, talvez para arrancar algumas coisas, porque a obra que Ele tem para fazer sobre a sua vida é algo extraordinário, é algo grande, que as pessoas ainda não ouviram, os olhos ainda não viram, os ouvidos ainda não escutaram, e nem se passou pelo coração do homem, mas primeiro nós precisamos estar puros. Irmãos, enquanto a gente não aprender
a largar aquilo que não faz parte, irmão. Mágoa do passado, ego do passado, soberba do passado, história do passado, relacionamento do passado, amizade do passado. O que é do passado, irmão, deixa pro passado. Para que você possa viver, primeiro tem que se limpar. Se o oleiro começa a mover a roda com a impureza do passado, irmão, vai rachar. A segunda coisa que eu aprendo aqui e que eu comecei a pesquisar, mostra que se o barro estiver seco ou mal hidratado, ele também se racha. Então ele precisa ter a umidade correta. Muito seco ele esfarinha, muito molhado ele vira lama e simplesmente suja. Então ele precisa estar da forma correta. E essa umidade aqui, esse molhar que fala muito a respeito da nossa vida espiritual. Tem muita gente aqui, irmão, que entrou aqui, que está com a vida espiritual seca. Tem muita gente que entrou aqui nessa noite e não consegue ser moldado porque não está da forma correta. Passou por um período e está seco, irmão. É por esse motivo, a forma de nós hidratarmos a nossa vida espiritual é lendo a Bíblia, é orando, é jejuando, é acordando nas madrugadas, é frequentando aqui o culto das 3 horas da tarde. Irmão, às vezes nós precisamos dar um susto nos nossos anjos, um susto lá no céu, ao acordar às 3 horas da manhã para poder orar. Às vezes nós vamos precisar, irmão, passar o dia todo com a boca fedendo, porque nós estamos fazendo um jejum prolongado, e dar um susto no céu. Olha só ela, olha só ele, está jejuando o dia inteiro. Olha só ele, acordou às 3 da manhã. Olha só, ele abriu a Bíblia e desempoeirou a Bíblia, irmão. A Bíblia que estava lá aberta lá no Salmo 23 ou no Salmo 91. Ei, agora ele está lendo. O céu começou a tomar um susto. Por quê? Porque você aos poucos começou a hidratar a sua vida espiritual. E aí, sem perceber, irmão, você começa a escutar uma voz que você já não escutava. Não porque ela não falava, mas por conta de tanto ruído e de tanta sequidão, você já não conseguia interpretar mais. Você já começa a escutar algo falando assim: olha, essa amizade não, esse caminho não, essa empresa não, essa sociedade não. Olha, vai por aqui, vai por esse caminho, vai por aqui, vai pela luz. E Deus começa a nos direcionar de uma forma sobrenatural. Porque um dia Jesus subiu ao céu, mas falou assim: ó, eu não vos deixo órfãos, eu deixo com vocês o meu amigo Espírito Santo, o Consolador. Irmãos, e é só a gente nos aproximar dele. Aproxima dele, você começa a sentir. Aproxima dele, você começa a ouvir. Aproxima dele, você começa a ver. Você começa a enxergar. Começa a enxergar o que os céus estão vendo e ouvir o que o céu está clamando. A partir desse momento, irmão, a nossa vida começa a tomar rumos diferentes. Porque, irmão, ninguém sai de casa disposto a destruir a vida, não. Já viu alguém? Falou: não, hoje eu vou sair de casa e tomar só decisão ruim. Já viu alguém falar isso, irmão? Todo mundo está tentando acertar. Só que, irmão, acertar andando no escuro é muito difícil. A gente precisa acertar baseado naquele que já conhece o nosso futuro. Ele vai nos contando. A gente tenta acertar, irmão, a gente tenta ir pelos caminhos bons, a gente tenta fazer o que é certo, irmão, mas sem a presença do Espírito Santo de Deus, eu quero dizer para você, é impossível acertar. Está fazendo sentido para vocês, irmão? Olha só, a terceira coisa que faz o vaso trincar chama movimentos bruscos ou velocidade excessiva. A roda que o oleiro usa, não sei se vocês já viram isso em algum lugar, é algo assim que é movida como se fosse um acelerador que fica lá no pé do oleiro.
à medida com que ele pisa, à medida com que ele vai pisando, aquela roda vai pegando uma velocidade. E às vezes nós queremos as coisas do nosso tempo e do nosso jeito e com a nossa velocidade. E sabe qual que é o problema? Às vezes nós não estamos prontos para poder viver dentro daquela velocidade. Há uns 10 dias atrás, mais ou menos, eu estava em uma fazenda, em um aniversário de uma filha de um amigo. E chegou lá, tinha uma piscina, meus 3 filhos, eu tenho um filho de 5 anos, eu tenho uma filha de 3, e tenho o José, de 1 ano e meio. E todo mundo foi para a piscina, e ele ficou chorando, querendo ir. Eu fui lá, coloquei um shortinho nele, coloquei um colete salva-vida nele, e a aguinha estava batendo pela coxa dele. Estava tudo certo, irmão. Até que chegou um determinado momento, começou uma gritaria. Uma gritaria, a gente meio distraído lá, uma gritaria. E quando começou a gritar, falou assim: o José está de cara para a piscina. E eu saí correndo, peguei aquele menino lá pelo colete, coloquei ele para o lado de fora. Ele ainda não tinha se afogado, não tinha bebido água, mas ele estava com a cara para o lado de dentro e já não conseguia virar. Ele era muito novinho. Por mais que a água estava um pouco para cima do joelho, ele caiu para frente, e como ele estava boiando com o colete, ele não conseguia virar de novo. E ali Deus começou a falar comigo que existem coisas que não é que são ruins, só está no tempo errado. Não é que a coisa é falha por si só, ou pecado por si só, mas existem coisas que não está no tempo de você viver. Deus tem o tempo de todas as coisas, e para todas as coisas na nossa vida. Então não adianta a gente querer viver algo que nós ainda não estamos preparados para poder viver. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Nós seguimos um Deus que é infinito. A Bíblia vai dizer que é fonte inesgotável. E por que essa fonte derrama tanto na vida de algumas pessoas e tão pouco em outras? Você nunca se perguntou? Por que tem algumas pessoas que recebem tantos dons, tem pessoas que recebem tantas coisas e outros tão pouco? Se ele é fonte inesgotável, por que eu não vivo na mesma medida do que as outras pessoas extremamente abençoadas? Nunca se perguntou não, irmão? Eu me perguntei, e Deus começou a mostrar na sua palavra o porquê que algumas pessoas recebem tanto e outras tão pouco. E Deus começou a me falar que na verdade isso é derramado em cima da medida que cada um comporta. Tem algumas pessoas que é um copinho só, e Deus tem a capacidade de enchê-lo. Mas tem pessoas que são grandes piscinas, e Deus tem a capacidade de enchê-los. Mas tem pessoas que são grandes represas, lagos, e Deus tem a capacidade de enchê-lo. Independente da quantidade que você tem possibilidade de absorver, irmão, Deus tem a capacidade de encher. A gente precisa entender porque o nosso Deus é infinito. E deixa eu até fazer uma pergunta para vocês, irmão. Na pesca maravilhosa, lembra dessa história quando Jesus chama Pedro, Tiago e João? Foram os peixes que acabaram ou foi o barco que não comportava mais? O barco não comportava. Diz que eles, era tanto peixe que eles iam colocando, que o barco quase afundou. E para não afundar, Pedro teve que fazer assim, ó. João, me ajuda aqui. E sabe o que ele começou a fazer? Pegar do barco dele e colocar no barco de outras pessoas. Então não é o peixe que acabou, irmão. O barco não comportava mais. Na história dos 5 pães e 2 peixes, o que acabou? Os 5 pães e 2 peixes ou a fome da multidão? Ainda tinha 12 cestos cheios. Jesus ainda tinha mais para poder entregar, mas a multidão não comportava mais, já estava satisfeita.
na história do azeite da viúva, foram as vasilhas que esgotaram ou o azeite que acabou? Já não tinha mais vasilha, irmão, porque Deus, na quantidade que você tem para receber, Ele vai continuar derramando sobre a sua vida. Ele é a fonte inesgotável, e enquanto você tiver estrutura para receber aquilo que Ele tem, Ele está disposto a entregar sobre a sua vida, irmão. Então não exija do processo de Deus uma velocidade maior do que você consegue suportar. Porque se tentar colocar uma velocidade maior num tempo errado, de uma forma superior àquilo que você comporta, irmão, o vaso quebra também. Quarta e última, eu já parto para o fim da mensagem. Ninguém nunca tinha feito isso para mim, irmão. Vocês foram o primeiro. Agora eu vou pregar também até 9h40. Quarta coisa que faz um vaso quebrar, irmão: desalinhamento do centro. A roda vai girar e tem que estar exatamente no centro. Se não tiver, irmão, o barro se despedaça. Um pouquinho para a direita é suficiente, ou um pouquinho para a esquerda é suficiente para todo o trabalho se perder. Irmãos, e aqui vai falar sobre viver no centro da vontade de Deus. Isso aqui é difícil, irmão. Isso aqui, na verdade, é mais difícil, escuta o que eu estou te falando, do que ser um crente de verdade. Viver no centro da vontade de Deus é mais difícil do que ser um crente que ora. Viver no centro da vontade de Deus é mais difícil do que, como eu sou a 6ª geração de evangelho da minha família. Tataravô do meu pai já era crente, veio todo mundo crente, pastor, todo mundo pastor. Ajudou. Ele não construiu a arca não, mas trabalhou de servente, né? Irmão, a gente precisa aprender que viver no centro é diferente de ser crente, irmão. Ser crente, irmão, é fácil. Agora, viver no centro da vontade de Deus. Sabe o que é viver no centro da vontade de Deus, irmão? Sabe o que é isso aqui? Lembra de Abraão? Viver no centro da vontade de Deus é viver como Abraão. É orar, irmão, sem titubear, sem tremer, com a certeza que Deus vai entregar um filho. E quando esse filho nasce e cresce, Deus pede de novo. Ele falou: eu vou entregar de novo. Irmão, sabe o que é o mais doido? Que Abraão ainda fez com excelência. A Bíblia diz assim, que ele afiou o cutelo, acordou cedo, preparou a carga, chamou o menino e subiu o monte. Irmão, acordou cedo para fazer aquilo que não queria. Isso é ser crente vivendo no centro da vontade de Deus. Ele queria ou não queria entregar o filho, irmão? Não queria, mas mesmo sem querer, eu faço com a maior excelência da minha vida. Se eu quero ou se eu não quero, eu continuo fazendo com excelência. Irmão, se fosse eu, se Deus pede meu filho, se eu desse a louca e entregasse ainda, eu ia fazendo uma má vontade, irmão. Eu ia gastar uns 6 dias para chegar lá em cima. Eu ia acordar 3 horas da tarde. Aqui, irmão, Abraão acordou pela madrugada. Chamou todo mundo. É isso que a gente precisa aprender, irmão. Às vezes a gente quer fazer só o que é bonito aos nossos olhos, só o que aparece, só o que chama atenção, só o que é valorizado. Irmão, a gente tem que aprender a fazer com excelência, independente daquilo que nos propôs a fazer. Se eu sou servo,
eu não escolho mais. Então, a partir do momento que Deus pediu, se faz sentido, se não faz. Você lembra da história que Jesus curou um cego e depois falou assim, ó, só que não conta para ninguém não. Lembra dessa história? E a Bíblia vai falar que ele volta e conta para todo mundo. Aí diz que Jesus vai para uma cidade, quando ele volta ele não consegue entrar dentro daquela cidade. Mas a Bíblia vai dizer assim, mas tinha muitos milagres a ser realizados dentro daquela cidade. Por esse motivo, se afastou para o deserto, e todos que queriam ia ter com ele. Você está entendendo, irmão? Que mesmo quando não faz sentido nenhum, a gente precisa obedecer. Se Deus falou que não é para falar, não é para falar. Se Deus falou que é para falar, é para falar. Se Deus falou que é para fazer, é para fazer. Se não é para fazer, também não é para fazer. Então, quando a gente aprende isso, irmão, está no centro da vontade de Deus, está alinhado com o seu querer e com a sua vontade, as coisas mudam na nossa vida. Porque eu não faço mais para parecer certo, eu faço o que é certo e aquilo que Ele mandou fazer. Isso aqui são só algumas, tem alguns outros pontos aqui, mas só alguns motivos de por que o vaso quebra. Mas a melhor parte dessa mensagem não é porque o vaso quebra. Aqui, irmão, está cheio de gente quebrada. O melhor é o que o oleiro faz quando o vaso quebra. Essa é a parte boa da história, irmão. É o que ele pode fazer a partir dessa matéria-prima ruim que você é. Primeira coisa que eu aprendo, o que o oleiro faz quando o vaso quebra? Ele desfaz. E aí talvez o mais lógico seria pegar um barro novo, não é? Mas diz que ele não faz isso. Diz que o mesmo barro, ele começa a refazer aquilo que ele havia começado. Irmão, se tem uma coisa que Deus faz, é não desistir de você. Mesmo quando a gente já desistiu. Mesmo quando a gente quer colocar um ponto final, Ele me trouxe aqui nessa noite para dizer: eu continuo escrevendo, eu continuo fazendo. Não coloque um ponto final ainda onde eu estou escrevendo. Meus irmãos, o barro é o mesmo. O mais lógico seria pegar um barro novo. Pela lógica, o melhor seria descartar aquele que é ruim e usar um melhor. Mas, irmão, Deus escolheu você. Ele escolheu você. E não há nada que a gente faça de bom que faça Ele nos amar mais, e também não há nada que nós façamos de ruim que Ele deixe de nos amar, ou de nos amar com uma intensidade menor. A gente precisa entender isso, irmão, porque simplesmente Ele nos escolheu. Por quê? Não sei. Irmão, se tem uma coisa que é difícil, os teólogos passam milênios tentando explicar, e não há explicação, é porque Deus nos ama. É difícil demais, irmão. É ou não é verdade? Quanto mais nós conhecemos as pessoas, mais difícil é entender o porquê Deus nos escolheu e porquê Ele nos ama. Não existe explicação, irmão. Irmão, é difícil demais amar quem pensa diferente da gente. É difícil demais, irmão, amar quem torce para um time diferente da gente. Amar um flamenguista, irmão, já pensou?
Agora, irmão, amar quem votou diferente da gente também. Meu Deus. Amar quem age diferente da gente. Amar quem tem uma religião diferente da gente. Amar quem tem hábitos diferentes da gente. Irmão, é difícil demais. Mas Deus ama. O problema é esse aqui, Deus ama. Ama as pessoas que você odeia. Ama as pessoas que você queria ver mal. Ama as pessoas que você queria ver pior do que você. Tem um pastor amigo meu que tem uma frase, fala assim, ó: todo mundo até quer te ver bem, irmão, mas ninguém quer te ver melhor do que ela. Irmão, e Deus ama. Sabe qual que é a melhor ilustração do amor de Deus? Você já viu um pai e uma mãe que vai adotar uma criança? Chega lá no orfanato, ou chega no local lá para poder olhar a criança. Você já viu alguma vez na sua vida um pai e uma mãe que vai adotar a criança e pergunta sobre o QI da criança? Ou sobre a família que ele veio? Ou sobre o retorno que aquela criança vai dar financeiramente no futuro? Ou sobre a beleza? Fala assim, não, tem que ser pelo menos bonito, né? Você já viu algum pai fazer isso? Normalmente quem vai adotar uma criança, ele não olha nada. Pelo contrário, ele vai olhar quem mais precisa, quem mais é vulnerável, quem mais está abandonado. Esse é o amor de Deus por mim e por você. Ele não pediu contrapartida, ele não pediu benefício, nem para pregar, irmão. Para pregar, irmão, se Deus quisesse os melhores pregadores da terra, Ele tinha mandado os anjos. Então fica tranquilo, irmão. Deus não viu vantagem no você, não. Ele passa mais tempo corrigindo as coisas erradas do que você faz, do que aproveitando o bem que você entrega. É como um filho, é como eu vou chegar lá, hoje eu fui para a fazenda, cheguei lá com o carro tudo sujo. Aí como eu já tinha que vir, nem lavei, já vim do jeito que estava mesmo. Mas é como eu chegar em casa e chamar meus 3 filhos, 2, né? 2 vai conseguir, a de 3 e o de 5. Vem aqui ajudar o papai a lavar o carro. Irmão, é mais rápido eu lavar sozinho ou lavar com eles? Sozinho, irmão. É até mais barato, mais prático eu mandar para um lava-jato lavar do que lavar com eles. Mas a minha intenção em chamar eles para lavar junto comigo não é aproveitar do trabalho que ele tem me entregado, mas é eles ficar pertinho. Está fazendo sentido aí, irmão? Quando Deus te chama, o único interesse que Ele tem é ficar pertinho, é que você desfrute da presença dEle. Não tem vantagem no que você faz, irmão. Ele quer você pertinho, irmão. Foi por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Ele só te quer pertinho. E aí talvez você pensa, não, só vou lá hoje porque encheram muito meu saco, insistiram demais, chamaram demais. E aí Deus falou assim, não, eu te trouxe aqui porque eu te quero pertinho. Talvez você fala, não, eu vou lá para poder também, eu não tenho nada para fazer. Ei, irmão, foi o Espírito Santo cutucando, irmão, vai lá essa noite. Ah, não tem nada para fazer, irmão, foi Ele que fez a televisão não pegar, os amigos não chamar, o WhatsApp não tocar, só para você estar aqui, porque Ele ama ver você pertinho. Meu irmão, então o barro é o mesmo e não tem motivo para Ele nos amar. Ele simplesmente ama. Segundo ponto, irmão, Deus não faz remendo.
Ele começa e faz de novo. O convite do Evangelho não é um remendo na sua vida. Talvez desde que você entrou numa igreja, você melhorou o seu jeito de falar, isso é um remendo. Você parou de trair sua esposa, seu marido, isso é um remendo. Você parou de andar com algumas pessoas, isso é um remendo. O convite aqui é para morrer e nascer de novo. É tudo novo, não tem remendo. Tudo isso aí é positivo. Mas o convite aqui é deixar tudo, o velho homem para trás, e seguir em uma nova história. Esse é o convite de Deus nessa noite. Deixa para trás. Deixa. A antiga aliança era um sinal da circuncisão. A nova aliança é o sinal de morte dentro das águas. Aquele é o símbolo que nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. Eu lembro de uma história. Até a nossa pastora aqui, ela cresceu em Portugal. Tem uma história que eu lembro que os vasos mais lindos que já produzidos era produzido em Portugal, e eles resolveram mandar para o Brasil. Era seu pai que produziu. É mesmo? Tá brincando? Olha só, irmão, foi por isso que Deus mudou a mensagem no meio do negócio. E os vasos eram os mais bonitos do mundo, eles resolveram exportar. Chegou aqui no Brasil, só que veio de navio. No balanço do navio, alguns vasos se quebravam. E quando chegava aqui, eles falavam: a gente não pode ficar nesse prejuízo, vamos ajustar. E sabe o que eles falavam? Sabe o que eles faziam? Passava cera aonde havia quebrado e remendava. Porém, o problema é que com a cera, ela não tinha o mesmo material e nem passou por todos os processos do barro. Ou seja, num dia de muito calor, a cera derretia. Num dia muito frio, ela trincava. Ou seja, tinha muitos problemas. E com pouco tempo, os vasos começavam a aparecer os defeitos. Os brasileiros continuou comprando, só que falou assim: ó, só que agora a gente vai ficar esperto. A gente compra, a gente vai separar e colocar no sol. À tarde a gente volta, os que tiver inteiro eu levo. Brasileiro, irmão, não tem português que vai passar mais para trás. Já 2 vezes não, irmão. 2 vezes não. 2 vezes não, pastora. Aí chegou num determinado momento, chegava no final, o calor escaldante do sol já tinha derretido a cera, então eles compravam só os vasos perfeitos. Por que eu estou contando isso? Porque foi dali que saiu a expressão vaso sem cera, ou sincera, que veio a palavra sincero. Quando Deus está procurando um coração sincero, é um coração sem remendos, sem cera, algo íntegro. E é por isso que Ele não nos faz com um pouquinho de cera ou aproveitando remendos, Ele nos refaz novamente. E aí chega num determinado momento, irmão, que Deus começa a refazer tudo novamente. Irmão, aí tem que hidratar novamente, tem que colocar pressão novamente, tem que botar no forno novamente. Irmão, não sei se já começou a fazer sentido para você, mas as coisas que já começaram a apertar na sua vida e que você não faz ideia, o oleiro já começou a trabalhar em você. Aqui talvez é a conclusão e não o início da obra que ele começou a fazer. O negócio começou a fechar a porta, é ele que já começou a grande obra. A pessoa já não me atende mais, ele já começou a espremer, irmão. É
é Ele que já começou a obra na sua vida. É relacionamento que não foi para frente, é porque Ele já começou a obra na sua vida. Eu não sei, comecei a ficar incomodado. É que Ele já começou a fazer a obra na sua vida. Eu ia e estava tudo bem, mas agora você não sente paz. É porque Ele já começou a obra na sua vida. Irmão, Ele já não aceita mais. Você é dele. E quantas vezes precisar Ele recomeçar, Ele vai. Eduardo, é porque você não sabe a minha capacidade de errar. Não, é você que não sabe a capacidade da graça dele de te levantar todas as vezes que você cai. Terceira coisa, irmão. Ele faz, olha o que falou aqui, ó. Jeremias 18:4. Ó, já estava aqui. Já estava ou você colocou? Ó. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou-se a fazer outro vaso. Olha só, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Irmão, ele faz é do jeito, não é do jeito mais fácil nem do jeito mais cômodo, mas é do jeito, não é do seu, é do jeito. Irmão, a gente precisa aprender, sair de cena para que Ele possa fazer. Lá em Isaías, vai dizer exatamente isso, de Isaías 45:9. Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos do chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que é que você está fazendo? Irmão, literalmente, se coloque no seu lugar. Todo o valor que você tem não é por aquilo que você carrega. Eu lembro de um dia querer colocar um quadro na sala de casa. Tinha uma parede muito bonita e eu falei assim: tá faltando um quadro. E eu comecei a olhar e pesquisar, até que eu achei um maravilhoso, ia ficar perfeito naquela parede. Aí eu cheguei lá, chamei o vendedor, falei: eu quero comprar aquele quadro. Pô, perfeitamente, senhor. Pode embalar? Falei: pode. Chegou na hora do caixa. Pô, como que vai ser a forma de pagamento? Falei: quanto que é? Eu esqueci de perguntar. 50 mil reais. Na hora, irmão, na hora eu comecei a sentir uma pontada no peito, uma falta de ar. Eu falei: não, peraí, eu não estava preparado para esse valor. Por que é tão caro desse jeito? É a moldura, era uma moldura muito bonita. Pô, não, a moldura, na verdade, se tirar ou se colocar, é o mesmo preço. Mas por que tão caro? Pô, é a assinatura. Foi quem fez. É o autor, irmão. O seu valor não está em você, não está na moldura que você carrega, nem na inteligência que você tem, nem nos seus diplomas, nem por onde você andou. O seu valor está na assinatura de quem fez. Está na assinatura de quem fez, irmão. Um dia perguntaram para Jesus: nós temos que dar imposto ou não dar imposto? Ele falou: quem que é o rosto que está aí na moeda? Foi de César. Foi: então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Por que César pôs o rosto na moeda? Que é aquilo que tinha valor, irmão. E aí você começa a entender o porquê que lá em Gênesis 1:1, todas as coisas ele criou, mas quando foi fazer o homem, diz que ele formou, desceu e pôs a mão.
quando Ele põe a mão, Ele deixa algo em nós chamado identidade. Você tem a cara e a identidade de Cristo, de Deus, do Criador, irmão. Ele colocou sua identidade, assim como César colocou em algo que ele reconhecia ter valor. Jesus colocou a identidade nele porque ele enxergou um valor que não existia. Ele enxergou o valor no barro, irmão. E sabe o que é o melhor? A assinatura vale muito. Mas você lembra daquela história aonde chegou Maria, aliás, e quebra o vaso de alabastro e começa a derramar nos pés dele? O vaso era valiosíssimo. Judas até falou: por que quebrou, meu Deus? Não era por conta do vaso, irmão. Era por conta daquilo que ele foi cheio. Ele foi cheio de algo precioso. E aqui eu quero declarar: cheio do Espírito Santo de Deus. A sua casa será tomada pela presença do Espírito Santo de Deus. Os seus filhos serão tomados pela presença do Espírito Santo de Deus, cheio até transbordar. As outras pessoas receberão daquilo que será derramado na tua vida. O que Deus derramou na sua vida não será para encher, irmão, será para transbordar. A bênção de Deus, a Bíblia diz, sacudida, recalcada e transbordante. Aquilo que Deus derramou na sua vida não servirá só para você. Já pode ficar de pé, eu encerro agora. A última coisa que eu quero mostrar para vocês: o oleiro não desistiu da obra que havia começado. Talvez por algum momento, irmão, você interrompeu, quebrou-se, parou-se no meio da obra que Deus estava fazendo na sua vida. E essa é a noite que Ele te chamou para poder recomeçar essa obra. A Bíblia, na história do filho pródigo, diz que o filho pródigo chega voltando, disposto a ser somente um escravo. Mas essa é a única passagem da Bíblia inteira que mostra uma ilustração de Deus correndo em direção a nós. Isso vai mostrar, porque é um pouco ambíguo, porque como assim ele está correndo? As coisas de Deus não acontecem tudo dentro do tempo dele? Sim. Então por que ele está correndo? Não é no sentido de que ele perdeu o tempo, mas no sentido de que aquilo que ele quer fazer na sua vida, ele tem pressa para poder realizar. Aquilo que Deus quer realizar na sua vida, Ele tem pressa para poder realizar. Não dá para esperar o tempo convencional, irmão. Não dá para esperar você tomar sua decisão sozinho. E foi por isso que Ele foi atrás de você e te trouxe aqui hoje. Se fosse esperar seu tempo, você viria. Mas Ele falou assim, ó: eu vou em busca dele com laços de amor e vou trazê-lo até a minha presença. Essa é a noite, irmão. Aqui tem pescador, gente que gosta de pescar? Tem? Lá na minha igreja, ó o Paulo, cadê o Paulo? É pescador mesmo ou já compra? Compra na ida. Ó, os pescadores vão saber do que eu estou falando. O prazer do pescador, irmão, não é nem fazer a janta do peixe que eles pegaram. O prazer do pescador é fisgar e puxar o peixe.
E eu quero dizer, irmão, com isso, o pescador ele gosta tanto, irmão, que a hora que fisga e está bem fisgado, ele desaperta a carretilha e deixa o peixe cansar. Vai por aí, vai para a direita, vai para a esquerda, mas chega um determinado momento que o pescador diz: chega, e ele começa a puxar de volta, ele começa a trazer de volta aquilo que sempre esteve fisgado, irmão. Essa é a noite que o maior pescador resolveu te trazer de volta. Essa noite ele está dizendo: chega, chega, chegou o momento de você voltar, chegou o momento de você vir, chegou o momento de você me seguir. Nós estamos na conferência Falam-me ou Me Siga. Esse é o convite de Jesus para você nessa noite. Chega, irmão, vem me seguir, porque eu tenho obras grandiosas para fazer, não só na sua vida, mas através da sua vida. Eu termino agora fazendo uma pergunta: quantos aqui, durante a mensagem, sentiram o Espírito Santo falar no seu peito, ao ponto das lágrimas não suportarem e começaram a rolar no rosto, as mãos não começaram a ficar normais e começaram a ficar trêmulas, as pernas já começaram a formigar, irmão, porque você está sentindo que a mensagem foi para você, e hoje é noite de você voltar. A nova obra começou na sua vida. E talvez durante essa mensagem você passou o tempo inteiro: sou eu, é comigo que Ele está falando. E você já começou a perceber que não dá mais para viver conforme você vivia. Já não dá mais para andar por os caminhos que você andava. E você está disposto a deixar o controle da sua vida e colocar nas mãos dele, para que ele possa dirigir. Porque do seu jeito não deu certo. Porque do seu jeito, por mais que você encontrou sucesso, fama, dinheiro, prosperidade, você não encontrou algo que preenche como a presença do Espírito Santo de Deus. E você aí está decidido hoje: eu quero voltar, eu quero entregar a minha vida pela primeira vez. Ou talvez você já jogou no time e fala assim: hoje eu quero voltar. Se você é essa pessoa, eu quero que você saia o mais rápido do seu lugar e venha aqui, que eu preciso orar por você. Eu não vou esperar muito, eu vou dar alguns segundos para você. Já está vindo o primeiro. Não espera ter gente aqui não, irmão. Toma decisão pela sua vida. O Espírito Santo está dizendo: saia do seu lugar. Sair do seu lugar é um sinal que você entendeu o recado de Deus para a sua vida, entendeu a chamada dele. Meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim, meu amor. Tem mais gente, eu vou te esperar aqui. Se o mundo insiste, eu insisto também. Saia do seu lugar. O convite foi feito. Você entendeu a mensagem. Não resista à voz do Espírito Santo. Ele me perdoou. Sua irresistível graça
enchendo de uma maneira sobrenatural. Aquilo que estava vazio vai sendo cheio. Aquilo que já não tinha solução vai encontrando caminho. Aquilo que as pessoas não acreditavam vão começar a viver uma nova história. O Espírito Santo está te esperando aqui na frente, irmão. Não resista à sua 3. Glória a Deus. Segura tudo aqui, segura tudo aqui. Deixa eu só falar algo aqui. Por último, para a gente poder encerrar. Tá vindo mais gente, pode vir. O Espírito Santo já falou que tem mais ainda. Deixa eu só dizer algo aqui para vocês. Às vezes nós ficamos muito preocupados a forma como nós vamos vir, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo: venha como estás. Olha só, a gente fica muito preocupado. Porque a minha mãe não deu certo, a minha avó não deu certo, a minha tataravó não deu certo. Mas eu quero dizer que esse sim que você toma, que você toma a decisão de vir aqui, muda completamente, quebra aquilo que foi programado para a sua vida, aquilo que foi determinado, a maldição que foi estabelecida, você quebra aqui hoje. E a Bíblia vai dizer que a sua decisão vai atingir até a 1000ª geração. Os seus filhos vão agradecer a decisão que você faz hoje. Eduardo, eu não nasci num berço cristão. Os seus filhos vão nascer em nome de Jesus. Os seus netos vão nascer em nome de Jesus. Precisa de um sim, precisa de uma decisão, precisa de um posicionamento. Então eu te chamo agora nessa noite pela última vez. Se você não vir, irmão, eu volto para Goiânia do mesmo jeitinho que eu vim. Agora se você vir, irmão, a sua vida muda. A sua vida é transformada, é preenchida, é restaurada. Começa uma nova história a ser reescrita. Eu não estou falando aqui, irmão, de carro novo, dinheiro novo. Irmão, isso aí é outro culto. Isso aí você vai em outro lugar. Aqui eu estou falando da presença. Ele pode dar tudo o que a gente busca, mas aqui eu estou falando de um Deus que não desiste e que preenche de uma maneira que nada pode preencher. Kendoro carabacere, kendo se carabassuri, kendo pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim, meu amor, mas mesmo assim, meu amor, com uma frase atira a pedra